اوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pontecast, o podcast oficial do Ponte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, a 48ª edição do nosso podcast, ou seja, cada vez mais perto dos 50, e nesse um ano de podcast já no ar. E você está aqui conosco para falar sobre futebol de seleções, para falar sobre Copa Africana de Nações, que a gente tem a definição dos finalistas. Antes de chegar lá, eu convido a você que nos ouve a nos seguir nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_, tem todo dia conteúdo lá para você, conteúdo especial. Também se inscrever aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário. Se você está participando no Spotify, tem uma interação aqui embaixo para você participar e interagir conosco. E também, se puder, nos ajudar na nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/PonteVerde. Com R$10 por mês, você ajuda a gente a melhorar, a estruturar cada vez mais o nosso projeto. Ao meu lado hoje, volta ele aqui, o cara que está se pagando de pai de santo, de vidente, de cara que está conseguindo ver o futuro, Marcos Carvalho, ponta de lança, KZTV, também dando essa moral aqui pro Ponte Verde nessa camp. Ô, Marcos, tá bom nos palpites, se bem que eu também acertei a final, hein? Mas seja bem-vindo mais uma vez, irmão. Valeu, Gabriel. Toda a galera aí que está acompanhando o Contecast, todo o público do Ponte Verde, prazer estar aqui mais uma vez. E é isso, né? Parece que o país está enjoado dos palpites, né? Desde as quartas, né? Uma taxa de acerto altíssima. Esperamos continuar assim, mas apesar, né, dos acertos, grandes jogos, né? A Copa Africana de Nações está entregando muita emoção, muitas histórias bacanas. Está sendo muito bom de acompanhar. Pois é, muitas histórias muito legais que a gente está acompanhando até aqui, que a gente vai comentar aqui nas semifinais, e espero que você que escute a gente, esteja fazendo sua fezinha numa casa de aposta, já que não temos nenhuma patrocinadora, então isso não fala de ninguém, mas você ouça o que o Marcos fala e tenha conseguido ganhar um dinheirinho, né? Fico aí nessa esperança que a gente possa estar auxiliando tantas pessoas, já que várias pessoas às vezes vêm falar com a gente só por apostas, né? Eu já cansei de, quem que vai ganhar jogo tal, porque você acompanha, daí eu tenho que ir lá e falar, então, eu acho que tal. Mas então, eu espero que você tenha aproveitado essa dica do Marcos. Então, vamos falar sobre as semifinais da Copa Africana de Nações, naquele mesmo esquema que a gente está falando. Primeiro a gente fala de quem saiu fora, e depois a gente fala da grande final, né? Desse grande duelo que a gente vai ter no próximo domingo. No primeiro jogo de semifinal, Nigéria e África do Sul ficaram no empate 1-1 no tempo normal, e nas penalidades o Williams não conseguiu brilhar dessa vez, né? Não pegou nenhum pênalti, a Nigéria errou um, mas chutou para fora, e quem conseguiu brilhar foi o goleiro da Nigéria. Ô Marcos, falando sobre a África do Sul, acho que surpreende a África do Sul chegar numa semifinal. Acho que a gente fala tanto de Costa do Marfim, até do Congo, mas ninguém esperava a África do Sul chegando numa semifinal no começo da CAN, né? Mostra muito, acho que, a força do futebol local da África do Sul, né? Se a gente pegar a maioria do time total do a maioria total do time jogando no futebol africano, né? Porque a gente tem o Percy Tau jogando no Al-Ahly, mostra a força do futebol africano, que eu acho muito legal, e também mostra um renascimento dos Bafana Bafana, que estão há tempo, né, sumidos do cenário internacional, e fica aquele lamento, né, naquela bola, no finalzinho, no rebote da falta do goleiro, que eu esqueci o nome do jogador que jogou para fora, cara, ali era a chance da virada, e acabou ficando, mas fica essa ótima impressão que a África do Sul deixa da Copa Africana de Nações, sem a gente estar esperando. Né? Exato. A África do Sul chegou com uma certa desconfiança, a gente até falou disso numa participação recente aqui, né? Acho que foi na participação das quartas, em que eu dizia que a África do Sul no cenário internacional deu uma sumida, né? Tudo bem que em 2019, por exemplo, aprontou para cima do Egito, né, na CAN, tirou o Egito quando ninguém esperava, mas realmente teve essa sumida, assim, né? Não conseguiu ir para a Copa de 2022, e acabava sendo lembrada fora do continente
por aquilo que a gente viu na Copa de 2010, por exemplo, né? Todo dia alguém está compartilhando aquele gol contra o México, né? Histórico, que é lindo, mas assim, a África do Sul precisa olhar para frente, né? E a gente viu uma África do Sul capaz, né? Como você disse, eu acho que essa África do Sul com a base do Mamelodi Sundowns, apesar da África do Sul chegar à semifinal surpreender tanto, talvez não devesse nos surpreender, né? Quando a gente olha para o Mamelodi Sundowns, que joga o melhor futebol do continente africano há algum tempo, né? Não é errado a gente citar isso, não seria errado a palavra, mas como é que eu posso dizer? Não seria algo como adiantado ou precipitado. Equivocado. Não seria precipitado a gente falar isso, né? Que é uma Mamelodi Sundowns equivocado, ou, né, como eu bem disse, precipitado, que o Mamelodi Sundowns joga o melhor futebol do continente. Isso vai refletir, quando você junta essa galera aí na seleção, isso vai refletir diretamente, apesar da África do Sul não ter mostrado um futebol vistoso, assim, tão vistoso, maravilhoso. Era um time muito solidário, era um time traiçoeiro, e era um time que tinha soluções, né? Contra uma Nigéria que é muito sólida defensivamente, né? Não vinha tomando gols a Nigéria. Tomou um gol de pênalti, mas não é um pênalti aleatório, pô. É um pênalti que, inclusive, ele não é aleatório, mas é inusitado, né? Uma jogada dentro da área, África do Sul pisando dentro da área, tentando no final chegar para fazer seu gol, para empatar. Sofre o pênalti, a jogada corre, o Osimhen, né, faz o segundo gol na Nigéria, mas o VAR volta lá para pegar o pênalti. E aí, gente, eu sei que existe gente que é contra a VAR e tal, mas eu sou totalmente VAR, sabe? Eu sou VAR Futebol Clube, com relação ao impedimento, com relação à correção. Mas a emoção, não, cara. A África do Sul poderia ter ido embora e não ter tido chance de chegar aos pênaltis contra a Nigéria e assim, tentar ali coroar, né, o trabalho que tem sido feito. Então, pênalti, né, o Mokoena bate, faz, e aí é aquilo, né? O jogador que faz, aquela lenda, o jogador que faz durante os 90 minutos, não faz na cobrança de pênalti, né? E o Mokoena, né, ele acabou carregando esse fardo aí, faz o gol da África do Sul, um jogador importantíssimo para essa África do Sul, né? O melhor jogador dessa África do Sul, apesar do Percival também ser de uma importância muito grande. O Magopa, né, o Evidence Magopa, também participou de uma forma muito importante. Assim, a gente tem jogadores que é um time com alguns destaques por ser um time muito coletivo, mas o Mokoena acaba sendo essa espécie de herói vilão, né? Não diria vilão, mas enfim, da África do Sul. E assim, eu acho que agora é levar isso para o processo das eliminatórias, né? Acho que o Hugo Bros, que ninguém mandou ele também ter esse nome, tá? O Hugo Bros, ele, repito, também eu olhava com muita desconfiança para ele, mas ele mostrou que conseguiu entender o que essa seleção precisa, né? E para encerrar sobre a África do Sul, eu tenho um amigo sul-africano, o Chris, ele foi meu vizinho, né, lá em Luanda, e a gente andava muito pela cidade, trocava ideia, né? Assim, o idioma dele original era língua inglesa, né, do país, língua portuguesa. Eu era meio, às vezes, que um guia, eu era meio que um intermediador dele nos nossos passeios pela cidade. E aí eu mandei uma mensagem para ele ontem, falei: "Ei, Chris, você tá confiante hoje com a África do Sul?" Ele, não sei. Eu falei: que isso, cara, a África do Sul vem, né, superando grandes obstáculos aí, vem mostrando sua força ali na Nigéria, é sempre muito forte e tal. E a gente depois pode falar da parte da Nigéria, né? Era uma desconfiança que estava muito dos dois lados, das duas torcidas. Mas a África do Sul se despede de pé, né? Vai jogar aí o terceiro lugar contra a República Democrática do Congo. Tem condições de sair com esse terceiro lugar. Mas é isso, uma boa participação, uma participação honrosa da África do Sul, e que o Rowan Williams, né, dessa vez não acelerou bastante para defender as cobranças, né?
lá no Ponta de Lança no sábado, o post que a gente colocou lá fazia uma mistura de referências com Fórmula 1 e Joelma, né? Por conta das defesas do Ron Williams, que, enfim, um recordista, né? Ele sai também dessa cama, marcado pelo futebol internacional pelas 4 defesas. Mas é isso. A África do Sul fez uma participação extremamente honrosa. E o Williams, no pênalti em campo, né, que o Ecampo bate, a bola passa embaixo dele, né, cara? Acho que isso deve ter doído. E você fala essa questão de, até, não digo pessimismo, mas essa questão de jogar com o Nigéria, o João Rai, né, que também participa aqui, que como me diz, ele é 1% sul-africano, né, no tempo que ele morou lá, ele também, quando passou, ele falou, acho que da Nigéria não passa. Ele já estava meio assim, mas daí ontem ele já estava completamente esquecido dessa questão, né? Já estava completamente vidrado no jogo, infelizmente não conseguiu sair feliz nessa partida. E você falou essa questão do VAR? Um abraço pessoal da Copa da Ásia, viu, gente? É assim que usa o VAR, tá? Tá bom que eu sei que é massa beneficiar os shakes, né, e tal, mas é assim que funciona o VAR, né? Deixa pra falar da Copa da Ásia, tá? Mas é que eu tô meio com isso aqui na garganta com o VAR lá. Enfim, você falou da disputa de terceiro lugar da África do Sul. Agora a gente vai falar de quem vai enfrentar ela, que vai ser a República Democrática do Congo. Talvez outra seleção que o pessoal não esperava ver chegando numa semifinal, porém não conseguiu. Acho que, pelo que a gente viu do Congo ao longo da competição, até mesmo nos jogos mais complicados, contra Egito, contra Marrocos, o Congo não conseguiu mostrar o mesmo futebol. Talvez tenha sido o pior jogo dos Leopardos, junto com o da Tanzânia, mas o da Tanzânia eles estavam mais preocupados em não tomar gol e garantir a vaga do que jogar bola, né? Foi o que aconteceu. Mas ontem, que era um jogo, poxa, para a gente ver esse time indo para cima, né, conseguindo uma classificação histórica, a gente não viu talvez tanto o Issa, que foi o grande destaque desse time, não apareceu tanto nessa partida de semifinal, mas não deixa de ser um grande resultado também, como disse. É outra seleção que a gente não esperava ver chegando numa semifinal e que consegue chegar, conseguiu ao longo da CAN mostrar até um bom futebol, mas ontem acabou sucumbindo para essa pressão dos donos da casa, de toda a maluquice que rodeia a Costa do Marfim nessa CAN, mas não conseguiu fazer uma boa apresentação, mas sai, eu acho que é outra seleção que dá para dizer que sai de cabeça em pé, né, Marcos? Sim, é uma seleção que tem a sua tradição na Copa Africana das Nações, bicampeã, tá um tempo, né, sem vencer, mas há de se respeitar uma bicampeã da Copa Africana das Nações, né? E aí, cara, realmente eu esperava mais da República Democrática do Congo na partida de ontem. Se a gente for olhar, no fim das contas, tem um domínio muito bem estabelecido da Costa do Marfim, entendeu? Eu acho que de parte a parte as duas seleções não fizeram um excelente jogo. Pode ter sua carga de emoção, pode ter sua carga, né, é uma semifinal, né? Sempre vai ter sua carga de emoção, mas eu não diria que foi um jogo excelente e tal. Mas eu queria destacar, por exemplo, o Massuaco, né? Tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala do outro, eu falo Massuaco para evitar cacófonos. Mas também um jogador que assim, fez uma boa CAN, esteve bem ontem também, tentando criar. As substituições também da República Democrática do Congo foram no sentido de tentar movimentar um pouco, de tentar correr atrás, né? Mesmo não jogando um futebol que a gente possa chamar de tão bom assim ontem. Eu acho que a República Democrática do Congo, ela ontem, no caso, né, no dia 7, mesmo não jogando um futebol assim tão bom, a gente via a perseverança, a luta, a tentativa. Às vezes, quando você não está bem, né, quando não vai no jeito, né, vai, como o pessoal diz hoje em dia, na empurrância. Mas não adiantou, né? A República Democrática do Congo não conseguiu, de fato, superar. Assim, é até complicado falar isso, não complicado, estranho falar a essa altura, mas a solidez da Costa do Marfim na partida de ontem. A República Democrática do Congo, se a gente for olhar as estatísticas também, basicamente não ficou assim, empatou em finalizações no gol, né, mas assim, não conseguiu de fato, como eu posso dizer, ameaçar mais, assim, ser mais perigoso do que a Costa do Marfim, né?
Em finalizações, por exemplo, deu metade. Você vai ver nas estatísticas, basicamente, a República Democrática do Congo não ganha nenhuma positiva. Então, assim, foi um jogo em que a Costa do Marfim fez o gol e, entre aspas, colocou o regulamento debaixo do braço, né? Aí não era regulamento debaixo do braço. Ganhar de 1-0, ganhar, né? Quem ganhasse passava, quem perdia ficava por ali. Mas no sentido de segurar a onda, esperar, quando tivesse oportunidade, tentar matar. Teve até oportunidade para matar, né? Nessa descida, nessa tentativa de empatar. A República Democrática do Congo deixava alguns espaços para contra-ataque. Poderia até ter sido, de repente, uns 2-0. No final do jogo tem uma chance ali que é perdida pela Costa do Marfim. Mas é isso. A República Democrática tentando, dando seus chutes, não ameaçando. Mas, no geral, que a gente pode tirar, uma seleção que eliminou o Egito, né? Uma seleção que eliminou Guiné, que é uma seleção em ascensão dentro do continente, né? E fez um jogo assim, bom contra a Costa do Marfim, que é uma seleção que, apesar de toda a bagunça, é recheada de talentos. A gente nunca vai deixar de cansar de falar isso. Nunca vai cansar de falar isso, na verdade. E agora vai para para disputa em terceiro lugar. Eu disse, a África do Sul tem condições de República Democrática do Congo também. É um jogo aberto, né? Agora, a Copa Africana das Nações é uma competição extremamente louca, né? Nenhum dos quadrifinalistas se repetiu, né? Comparando com a última. Ano que vem a gente tem outra Copa Africana de Nações. Será que a República Democrática do Congo vai conseguir levar isso para o seu processo? Para as eliminatórias, para a Copa Africana de Nações, vai conseguir manter isso? Eu acho que isso é importante. Muitas seleções não conseguem dar continuidade ao que se faz na Copa Africana de Nações para as eliminatórias, ou vice-versa, né? Então, eu acho que a República Democrática do Congo precisa se concentrar nisso, e aí sim, pode ser uma seleção que pode, quem sabe, aparecer aí no Mundial de 2026, pegando de repente a vaga internacional. A gente não sabe bem, né? Mas está aí. Eu acho que a República Democrática do Congo sai também de cabeça erguida, e se continuar no processo, mirando coisas maiores, né? Daqui para frente. Lembrando que os Leopardos eles estão no grupo B das eliminatórias, junto com Senegal, Sudão, Togo, Mauritânia e Sudão do Sul, né? No momento o Senegal tem 4 pontos, é o líder, o Sudão também tem 4 pontos, a República Democrática do Congo tem apenas 3. A gente falou da África do Sul também, acho que é uma boa a gente também olhar essa questão de eliminatórias. A África do Sul está no mesmo grupo da Nigéria, inclusive, e eu até falei lá quando foi o jogo que a África do Sul perdeu uma grande chance, né, naquela última rodada, porque a Nigéria não ganha em uns 2 jogos, né, contra o Lesotho e contra o Zimbábue, até por isso que chega pressionada nessa CAN, mas a África do Sul ganha seu primeiro jogo contra a Benin, mas perde para a Ruanda, e no momento o Ruanda é a líder do grupo. A gente vai ver só em julho como vai ficar isso, que é quando voltam as eliminatórias. Mas falando mais sobre o Congo, é isso, é uma seleção que tem o seu valor, tem o seu destaque, não conseguiu fazer uma boa partida ontem, mas mostra um cenário que pode até se aplanar para essa questão de eliminatórias da Copa. Fica só o ressalvo, você falou dessa questão de finalização, a chance mais perigosa foi um gol anulado, né, que o capitão lá tira a bola da mão do goleiro, né, o Bambá, e aí o juiz para o jogo, não tem o que fazer, mas enfim, faltou, acho que essa agressividade, como disse, para mim o Issa ficou muito sumido nessa semifinal, bem marcado, talvez o time que da Costa do Marfim fez uma estratégia boa, em marcação em cima dele, mas ele que era o grande nome, essa grande criação, né, da República Democrática do Congo ao longo de toda a CAN, não apareceu tanto no jogo. Agora é hora de falar dos finalistas. Agora é a hora de falar de quem vai ficar com a taça, de que esperar dessa grande decisão, domingo, 5 da tarde, domingo, dia 11 de fevereiro, para você fazer um churrascão com seus amigos, para você aproveitar o domingão de carnaval, fazer a prévia da Sapucaí, ou ter depois aí um jogo lá de bola oval para ver depois também, tem um pessoal que sei que vai fazer isso. Mas, Marcos, Nigéria chega, acho que como favorito para a decisão, né? Acho que não tem como negar isso, até pelo futebol que mostrou em toda a CAN, até pelo momento que vem vendo essa estratégia de jogo bem definida, que eu acho que dá para a gente ter na Nigéria, que talvez da Costa do Marfim não tenha. O Osimhen fazendo uma boa Copa de Nações Africana, outros jogadores também. Como que você vê a Nigéria? Tá um sufoco, talvez a gente não esperava na semifinal contra a África do Sul, mas acho que não deixa de ser esse grande time que fez essa competição e chega com esse louro de favoritos para conquistar o tetracampeonato. A Nigéria
talvez não o futebol mais bonito, mas o futebol mais sólido dessa Copa Africana de Nações, né? O Peseiro foi, assim, Peseiro, né? Ele falou muito abertamente que se ele precisasse abrir mão de um time mais ofensivo para dar mais solidez e ganhar, ele ia fazer isso, e ele fez, né? É uma Nigéria que, mesmo sem o Boniface e o Ndidi, né, que são dois jogadores espetaculares, né? Inclusive o César Augusto Chidozi, né, também nosso PDL, estava ontem tava no pré-jogo da Band, e ele cita, né, isso, né, a perda desses dois jogadores, uma participação sensacional. O homem é um mestre das palavras. Mas não tem esses dois jogadores, mas ainda é um time muito poderoso, né, principalmente no seu ataque. Enfim, a Nigéria é um time absurdo de bom. Conseguiu unir talento e estabilidade, né? Muitas das vezes um time muito talentoso, sobretudo ofensivamente, é um time muito vulnerável, e o Peseiro parece ter encontrado a estabilidade. A Nigéria chegava sob desconfiança por conta dos resultados das eliminatórias para a Copa do Mundo, mas também por uma certa como eu posso dizer, uma certa fragilidade defensiva, uma instabilidade defensiva que a seleção já vinha apresentando. Fora todos os problemas que a gente já conhece de federação, de organização da Nigéria. Mas as federações ali africanas, isso daí, cara, não tem como escapar. As federações africanas, no geral, são muito desorganizadas. Muito. Principalmente essas federações mais aqui da costa do Atlântico. Assim, é um negócio impressionante. Como, óbvio, você tem algumas diferenças ali, você tem uma Cabo Verde, né, que é diferente, tal, mas assim, Nigéria, Camarões, são federações que são sujeitas a raios e trovoadas, né, assim, de tempos em tempos. Mas, voltando, né, para a Nigéria, eu acho que a estabilidade é a palavra. Então, estabilidade na sua administração, na federação no geral, a estabilidade do elenco que o Peseiro conseguiu dar. Você tem convocações que talvez tenham sido um pouco questionadas, como o Ahmed Musa, mas que servem para dar aquela experiência para os mais jovens, serve para segurar a onda. É um cara que não vai ser o jogador ali de 90 minutos, que não vai entrar às vezes, mas é o cara que vai estar ali, vai dar uma palavra, vai segurar os ânimos, vai fazer o time de repente reagir, já passou por muita coisa, né? Apesar de que não é tão velho assim, tá? Ele é de 92, tá bom? O pessoal de 92 não é velho, gostaria de pontuar isso aqui, tá bom? Mas sem clubismo algum essa afirmação. Mas eu vejo uma Nigéria muito sólida e muito preparada, inclusive emocionalmente, né? A Nigéria encarou das oitavas para cá, encarou Camarões, que era uma seleção muito, muito fragilizada e tal, muito desorganizada, mas que tinha seus talentos, beleza. Aí depois ela começou a encarar sensações. Encarou Angola, que era uma das sensações dessa Copa, foi a grande sensação dessa Copa Africana, Angola, né? Enfim, com a sua dança, com o seu jogo, enfim, e foi um jogo bem parecido com aquilo que a gente tinha falado aqui, queria ser. Depois encara a África do Sul, que se tornou uma sensação, porque chega de uma maneira que ninguém espera, tinha o goleiro defendendo 4 pênaltis, enfim, são os bafana, tem toda aquela coisa, e agora encara uma Costa do Marfim, que foi essa loucura durante a Copa Africana das Nações. E eu acho que o time mais preparado psicologicamente para encarar toda essa loucura é a Nigéria. O time mais preparado defensivamente para encarar essa loucura é a Nigéria. Isso para não citar o poderio ofensivo, é capaz de agredir qualquer adversário. Então, assim, eu acho que é um jogo muito interessante sobre esse aspecto também para a Nigéria. É uma seleção que chega com merecimentos, afinal. Eu acho que você olha para a campanha da Nigéria e você não fala assim, teve sorte aqui, teve sorte ali. Passar dos pênaltis não é só uma questão de sorte. Assim,
faz parte do jogo, sabe? Então, assim, mas passou nos pênaltis. Não, cara, mas assim, a Nigéria mereceu, a Nigéria foi sólida durante a campanha, teve um empate lá contra a Guiné Equatorial, mas a Guiné Equatorial foi uma das melhores seleções da primeira fase. Acontece, sabe? Não vai ganhar só no nome. Então, eu acho que é uma seleção muito preparada, muito sólida. Eu acho que é a tônica dessa seleção para a Copa Africana das Nações. E também tomou esse sufoco ali da África do Sul no final, mas foi só no final do jogo, né? Também o jogo foi inteiro na Nigéria, né? A África do Sul teve ali porque a Nigéria talvez tenha sido o único momento que eu vi a Nigéria perdendo psicologicamente durante toda a CAN, foi realmente naqueles minutos finais, depois que a África do Sul empata o jogo, que realmente, aqueles 5, 6 minutos de acréscimos, a Nigéria desapareceu do jogo e deu muita sorte de não tomar um gol. E você toma um gol de pênalti após o gol que você fez, que garantiria a vitória. Assim, é uma situação muito adversa. Então, assim, o time dá essa balançada por alguns minutos, mas depois segurou, jogou 30 minutos de prorrogação, vamos para os pênaltis. Ainda teve tinha uma possibilidade de um pênalti lá na prorrogação, né, no VAR. Então, assim, segurou e tal. Eu acho que é isso mesmo. Não é fácil você... Final de jogo, você tá ganhando. E eu acho que pode bater também, né? Pô, toda a desconfiança e tal, estamos chegando, fizemos o segundo gol, agora ninguém segura a gente, estamos na final. Não, peraí, tem um pênalti aqui, irmão. Calma aí, tem um pênalti. Caraca, amigo, tá doido, isso aí é para matar o cidadão. Os nigerianos entenderam o que é torcer pro Botafogo durante um tempo, sabe? Então, cara, não é fácil, né, pro nigeriano passar por isso. Mas tá aí, os caras estão na final. Eu acho que ainda falta um pouco mais de sofrimento pro nigeriano entender o que é torcer Botafogo, mas enfim. Cara, você fez lembrar esse lance aí, que realmente a arbitragem ontem desse jogo foi algo surreal, né? Esse lance aí do Kekana, que foi a expulsão dele, que foi um lance fora da área, foi simplesmente surreal o árbitro não dar em campo, né? Então, até mesmo o pênalti do Percy Tau, ele tava de frente para a jogada, então aquelas coisas que não dá pra entender. E engraçado que nesse lance do Kekana, que causa a expulsão em cima do Mufi, dá para ver claramente que o lance é fora da área. Ele faz uma indicação como se fosse pênalti quando ele sai do VAR, que ninguém entende absolutamente nada. Aí corta a imagem, tá lá todo mundo se agitando pra bater a falta fora da área. Eu fiquei perdidaço nessa hora. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo da vida? Primeiro, já não marcar a falta dentro de campo, porque a falta foi clara, bizarra. Um carrinho por trás, sem encostar na bola, né? Enfim, a arbitragem é um tema muito à parte das duas competições, não só na África, mas também na Ásia. Quer falar alguma coisa, Marcos? Não, eu tava só concordando mesmo. Tomara que na final não esteja ficando assim. Na final teremos a Costa do Marfim, os donos da casa, que chegam depois de uma loucura contra o Senegal, uma loucura ainda maior contra a Mali, uma surreal. Dessa vez, a Costa do Marfim teve um jogo tranquilo, né? Até por incrível que pareça, por estranho que seja, a Costa do Marfim tem um jogo tranquilo, um jogo que ela chegou também com o status de favorita, ao contrário do jogo contra o Senegal, contra a Mali também, que jogou pressionado o jogo todo, até porque teve um jogador a menos, e o jogo foi completamente diferente, talvez, do que a gente tinha previsto, mas dessa vez conseguiu fazer um jogo tranquilo, e acho que isso também vai por dois nomes que começaram como titulares. A gente tem que lembrar que os dois estavam lesionados, por isso não estavam titulares. A gente perguntando, por que o Haber não estava jogando? Por que o Haber estava machucado? Por que o Adingra não estava jogando? O Adingra estava machucado, né? E principalmente o Adingra, acho que o primeiro tempo dele foi muito bom. Até mesmo o jogo contra a Mali, acho que é ele que ressuscita a seleção da Costa do Marfim, faz um grande jogo. E o Haller também, com aquele, acho que faltava esse faro, né, de camisa 9 na Costa do Marfim, por mais que ele tenha perdido várias oportunidades, ele marcou, né, e toda a história que o Haller tem, a gente sabe, é muito legal ver ele fazendo esse gol histórico para a Costa do Marfim, levando essa final dentro de casa, fazendo o Drogba pular. E, por favor, galera, comprem um cinto para Didier Drogba, porque a cena dele pulando, tendo que segurar as calças, é sempre surreal, mas alguém deu um cinto de presente pro Drogba, ele acha que necessita disso. Mas enfim, a Costa do Marfim no jogo mais tranquilo dela, o melhor jogo talvez nessa cana, pegando jogo contra a Guiné-Bissau, outros jogos, até mesmo contra a Nigéria, a gente vai falar isso depois, mas ela consegue essa classificação e agora consegue essa final, improvável, talvez pelo que a gente viu na primeira fase, provável pelo que a gente viu na semifinal de Copa de Nações Africanas contra a seleção da Nigéria. Exatamente. A Costa do Marfim teve, acho que talvez, além da estreia, né, teve o primeiro jogo normal
assim, sabe? Dela na Copa Africana de Nações, além da estreia, né? A estreia foi tranquila, foi lá, ganhou e tá tudo certo, mas depois virou uma loucura a vida da Costa do Marfim. Foi aquilo, né? Domínio, né, do jogo, a gente não viu uma Costa do Marfim tão ameaçada assim, e muito importante, né, para o Haller esse gol, não só sob o aspecto de que o atacante precisa de gol, mas também, como você disse, né, de recuperar o Faro prestes a chegar a uma final. E assim, o Haller voltando realmente de lesão, é um jogador que bancou que ia para a Copa Africana das Nações, né? Foi muito perguntado antes, você vai ficar aqui com seu time, com o Borussia Dortmund, ou você vai para a Copa Africana das Nações? Por que vocês não perguntam para um jogador europeu se ele vai querer mesmo disputar a Euro ou se ele vai querer ficar treinando com o clube dele? Ele vai querer disputar a Euro, isso é óbvio. Então eu vou disputar a Copa Africana das Nações. E ele aparece num momento muito importante, né? Ele tinha desperdiçado uma chance antes, que poderia simplificar um pouco mais, e nessa, cara, assim, do gol, né, de fato, ele pega um chute, assim, a bola já tinha passado dele, e aí ele usa, né, a elasticidade dele para emendar aquele chute e fazer o gol. O Haller, assim, esse gol, ele pode virar uma chave para o Haller, né, chegar mais confiante na final, e você ter um atacante desse gabarito confiante é muito bom para uma final, né, e diante de tudo que aconteceu nessa Copa Africana, né, a defesa da Costa do Marfim bem sólida nessa partida também, e pronta também para dar suporte aos contra-ataques do time. Acho que é um time que se encontrou muito nessa estratégia do contra-ataque, né, até pela velocidade de seus jogadores. Então o contra-ataque ele tem um potencial agressivo muito grande, e eu acho que pode ser, inclusive, uma arma para a Costa do Marfim nessa final. Eu acho que é um jogo completamente diferente do jogo da primeira fase, muito por conta das circunstâncias da Costa do Marfim. É uma Costa do Marfim completamente diferente que a Nigéria encontra, né? Eu acho que a Nigéria encontra uma Costa do Marfim em início de crise, né? Início de crise. E agora encontra uma Costa do Marfim que superou a sua crise. Técnico interino. O cara está na final. O técnico interino está na final. Ponto. Né? Tomou de 4-0 de Guiné Equatorial. Guiné Equatorial foi para casa. A Costa do Marfim está na final. Sabe? Perdeu de 1-0 para a Nigéria. As duas estão na final. Então, assim, a gente precisa entender que eu entendo, né, que é um jogo completamente diferente. Eu acho que é uma Costa do Marfim que chega com o apoio do seu torcedor, vai disputar uma final em casa. Quer dizer que vai ganhar? Não. Isso não tem nada a ver, né? Acho que a Nigéria tem um time para realmente, como já venceu a Costa do Marfim antes, vencer agora. Mas talvez essa conexão criada no pós-crise realmente pode ser um fator que pese no jogo, que pese para a Costa do Marfim ganhar. Não, eu estou falando assim, de ter um peso, de ser um componente do jogo. Eu acho que não vai ser só o que as duas equipes mostrarem em campo, não é só tática, não é só uma jogada. Eu acho que a torcida vai ser um fator do jogo. A história desse jogo vai passar também por essa torcida, que se reencontra e se reconecta com um time praticamente eliminado, que foi o pior terceiro colocado dos 4 que se classificam, e chega a uma final, passando nos pênaltis contra o atual campeão, jogando com a menos, fazendo gol no minuto 122, né? Enfim, e chegando merecidamente, por que não dizer assim, a essa final. Eu venho me questionando, né? Quantas vidas tem um elefante? Então, assim, esses elefantes já mostraram que ressuscitam, esses elefantes já mostraram que voam, né? Esses elefantes mostraram que são fortes e têm, sabe? E que tem estabilidade, sim.
mostraram o porquê que são animais gigantes, e agora vão tentar voar de novo, só que voar mais alto que super águias. Uma loucura, ou talvez uma loucura. Né? Um seguidor ontem me perguntou, seria a Costa do Marfim um elefante em cima da árvore? Eu falei assim, cara, se for, tá tentando derrubar o ninho de águia que tá nessa árvore. E tem condições, né? Tem condições de fazer isso. Então, vai ser um jogo com componente extracampo sensacional. Uma história daquelas que a Copa Africana de Nações, só a Copa Africana de Nações é capaz de nos presentear, né? Então, vai ser um jogo muito interessante também sobre essa perspectiva da Costa do Marfim. Essa linguagem de elefantes com águias, eu acho que é sensacional, né? Esse duelo que a gente vai ter aí, esse elefante que cuidado como morto para muita gente, volta à vida e volta voando, né? Então, encontra uma águia que está consolidada, como a gente falou, né? Plainando, tranquila, e vai tranquila. Enquanto você estava falando, eu fui ver aqui os negócios e acabei de descobrir que hoje é aniversário da CAF, então parabéns para a CAF. Opa! Confederação Africana. Bom, porque eu abri o Twitter e subi os balãozinhos, né? Ou é hoje, ou alguém botou lá no Twitter que é hoje, e eu tô considerando que é hoje, e parabéns para a CAF. Falando de final agora, Marcos, né? A gente falou da Costa do Marfim, que vem nessa arrancada, vem nessa sensação. O que esperar do jogo? Você até falou que a Costa do Marfim se reencontrou no contra-ataque, mas a gente viu ao longo da CAN que a Nigéria é uma seleção que gosta de deixar a bola com o adversário, né? A gente viu isso nos jogos contra Camarões, a gente viu isso nos outros jogos. A gente viu também, teve um jogo muito embolado nesse da primeira fase, talvez as perspectivas sejam diferentes, mas eu acho que essa questão de ter um jogo bolado travado vai ser assim, pelo aspecto que as duas equipes jogam, e também pela tensão de uma final. É óbvio que uma final a gente já está acostumado a ter aquele jogo mais, vamos dizer, mais chato, né, que o pessoal fala, mas aquele jogo mais truncado, aquele jogo mais com espaço mais complicado. Queria que você falasse aí o que você espera desse confronto, como você bem disse, a gente já viu, né, na primeira fase, a gente já viu esse duelo acontecer entre Nigéria e Costa do Marfim, e naquela ocasião a Nigéria ganhou com 1-0 o gol de pênalti a Campbell. Vamos lá, eu sei que não tá na hora dos palpites ainda, mas se eu tivesse que apontar um favorito... Não vou começar por essa parte não, peraí, vamos lá. Eu já vou falar isso, mas você falou sobre tensão, para mim é jogo de prorrogação e talvez pênalti, tá? Não por ser um jogo ruim, mas justamente por essa tensão. Eu acho que as equipes vão buscar estar além dos seus limites, e pensando no que as duas equipes fizeram nessa CAN, né, assim, nessa fase mais recente, é um jogo bem com cara mesmo de empate e prorrogação, né? Nigéria é muito sólida, Costa do Marfim, um time de muito contra-ataque, e que consegue crescer, né, nessa segunda parte. Então, talvez a gente veja um jogo com certo domínio nigeriano, por um aspecto, assim, com controle nigeriano, e aí no segundo tempo vira aquela chave da Costa do Marfim jogando que nem louca, né? E o jogo vira, de repente, uma loucurazinha ali no final. Então, eu espero um jogo de prorrogação e pênalti, mas não um jogo ruim. Eu espero um jogo tenso. Eu espero as equipes muito fiéis às suas características. Às vezes acontece numa final, você mudar para surpreender o adversário. Não, a gente veio jogando até aqui dessa maneira, mas vamos mudar aqui para surpreender. Não espero isso, não espero uma grande mudança para surpreender. Eu não espero. Uma mudança de peças talvez possa ocorrer, mas a Nigéria, por exemplo, vai ter que fazer, né, obrigatoriamente. Mas eu não espero uma mudança de estilo, de tática. Não espero. Eu espero equipes que vão continuar nessa sua característica de jogo, né? O que torna um jogo interessante, o que torna um jogo extremamente disputado, mas que eu acho que dá essa cara de empate, né? Para deixar todo mundo tenso. É jogo que, por mais que você não esteja torcendo para nenhum nem outro, é jogo para frio na barriga, é jogo para você ficar tenso, é jogo para você estar ali, tipo, apertando o braço do sofá ou da poltrona, da cadeira que você está assistindo, de nervoso, e só se dá conta depois que você está fazendo isso, né, de batimento cardíaco disparado, mesmo não torcendo para ninguém. Eu acho que é jogo para isso, jogo tenso, jogo emocionante, e repito,
muito passando pela história das duas equipes na competição e o fator, né, torcida, repito, vai ser um componente dessa história. Talvez decisivo, talvez não, mas a história desse jogo acho que passa também pelo comportamento que a torcida fará nessa partida. Não sei se... só para completar a parte do favorito. Pela competição no geral, a Nigéria chega como favorita, tá? Isso aí eu acho que a Nigéria foi mais sólida, foi um time sólido durante toda a competição, que o Marfim passou por todos esses altos e baixos. Então acho que a Nigéria chega como favorita do jogo. Mas o que eu acho que pode puxar isso, né, deixar as duas seleções na mesma altura é justamente toda a história que Costa do Marfim construiu durante essa Copa Africana de Nações, juntamente com a sua torcida. Então, repito, por isso que eu vejo um jogo aí com carinha de empate e quem sabe pênalti. Lembrando que todas as vezes que a Costa do Marfim chegou recentemente à final do Copa Africana de Nações, nós tivemos pênaltis. Conquistou o título assim em 92 contra a Gana, perdeu assim em 2006 para o Egito, perdeu assim para a Zâmbia em 2012 e ganhou assim no Egito em 2015. E quando ganhou, foi aquela cobrança de pênalti eterno, tanto na primeira vez, tanto na segunda vez contra a Gana, né? Os dois títulos foram contra os Black Stars. E o torcedor da Costa do Marfim então já está acostumado, né? Só não dá um pênalti no tempo normal de alguém perder, né? Como foi em 2012, né? Então, que acho que fica tudo bem. Mas eu concordo com você, né? A gente vê essa Nigéria, talvez por conta da toda a CAN que fez, toda a Copa Africana que vem fazendo, chegando com um certo favoritismo. Acho que não tem como não falar isso, até por questão de futebol sólido, até aquela questão que você falou, né, de estar com o psicológico preparado, porque pegou seleções embaladas, né? A gente sabia, a gente estava tenso para esse jogo contra Angola, que era um jogo que a gente estava muito curioso nas quartas de final, e realmente foi um jogo bom, e a gente viu que a Nigéria conseguiu fazer, a Angola conseguiu segurar as sensações. Então, vem aí nessa jornada, e acho que esse preparatório é justamente importante, porque a gente pega aí Senegal, tudo bem, Senegal foi algo fora da curva, mas Mali a gente já sabia que tinha essa questão, que a gente tem que ficar algo essa curva na cabeça, e vai continuar com essa curva na cabeça. E República Democrática do Congo também era uma seleção que estava no nível de surpresa. Então, acho que é um adversário de fato para a Costa do Marfim ser testada. E eu acho que vai ser um jogo muito interessante, vai ser um jogo muito bom, vai ser um jogo muito tenso por toda a questão que envolve uma final, por ser uma final em casa, né? Estou tentando lembrar aqui quando foi a última vez que um anfitrião chegou numa final de Copa das Nações, acho que faz, se não me engano, foi o Egito mesmo, nessa final que eu acabei de citar contra a Costa do Marfim, em 2006. Eu vi alguém acho que falando isso, né, que desde essa época não tem um finalista em casa, e que como vai ser essa questão, né, da Costa do Marfim conseguir explorar esse espaço da Nigéria. Então vai ser aí um jogo muito interessante. Então, domingão, 5 horas. Se for prorrogação, o pessoal da Boloval vai ficar um pouco chateado só, né? Porque vai ficar meio corrido. Eu sei que tem gente que vai narrar os dois eventos, então esse aí deve estar torcendo para não ter pena de prorrogação, né? Porque até pelo horário, né, amigo, vai ser complicado. E agora, para o povo quer saber, Marcos, é Nigéria seu palpite? Então, o povo que está lá nos aplicativos, nos app, nas ODBs lá, quer saber, é a Nigéria o seu palpite? Ai, cara. Vamos lá. Assim, só quero deixar claro que eu fico brincando, tô acertando os palpites, mas assim, eu não entendo nada de aposta, tá? Eu não entendo nada. Eu nem não aposto, não sei nada de aposta, tá? Mas, cara, no momento que vai passar aqui, vai passar o carro do não sei o quê, não sei se tá ouvindo aí. Eu falei num jogo tenso, uma possibilidade de prorrogação e talvez pênalti. Mas eu acho que a Nigéria tá com essa cara de campeã, né? No final, tudo pode acontecer, gente. Se errar aqui também tá tudo certo. Mas acho que a Costa do Marfim tem uma história linda, e seria linda coroada com título, mas eu acho que já foi linda até aqui. Eu acho que já sabe... eu ficaria muito feliz se o Costa do Marfim ganhasse por toda a história que construiu, mas eu acho que a Nigéria tem um time mais sólido, eu acho que isso vai fazer diferença. A Nigéria é melhor, né? Eu acho que a Costa do Marfim foi toda essa loucura, construiu toda essa história, mas às vezes é preciso mais do que isso. Eu acho que a Nigéria tem
tem esse algo a mais, tem essa capacidade para fazer um jogo da maneira que entende que deve ser. Repito, acho que vamos ter doses de loucura. Eu acho que vamos ter doses de loucura, mas eu acho que a Nigéria está muito bem preparada para isso. Eu acho que a Costa do Marfim encara um adversário um pouquinho mais, se não imune, mas bem preparado para enfrentar toda essa loucura, esse furacão que é a Costa do Marfim. Eu vou de Nigéria, mas assim, sem orgulho nenhum, assim, no sentido, se errar, tá tranquilo, sabe? Eu não vou fazer questão de bater no peito se eu acertar. Mas eu acho que a Nigéria realmente é um time mais pronto. Acho que chegou às quartas ali como favorita. A Nigéria chega às quartas já como favorita ao título. E aí foi só confirmando. Eu acho que vai ter condições de fazer isso nesse domingão de carnaval, né? E principalmente a galera, né, Iorubá, bastante ligada ao carnaval, vai festejar aí, não só, né, os Iorubás, enfim, temos outras etnias na Nigéria, o país de população que, acho que segundo os últimos censos, está maior do que o Brasil, né, recentemente, então são muitas etnias e tal, mas enfim, no domingão de carnaval, eu acho que vai dar a Nigéria comemorando, apesar da lindíssima história da Costa do Marfim, acho que da Nigéria. São 213 milhões de pessoas na Nigéria, Marcos. Acabei de dar uma consultada aqui rapidinho. Eu também estou meio com você nessa, acredito que a Nigéria tem, acho que principalmente essa questão de ter um ídolo geracional, né, que é o Osimhen, que acho que é um cara que tem toda essa questão, até mesmo a desconfiança que veio antes, esse segmento, essa solidez, e como você pontuou, né, após a eliminação de Senegal e de Marrocos, esse posto, né, de favorito ficou para a Nigéria. A Nigéria se comprovou, fez ao contrário, por exemplo, também de Marrocos, né, porque Marrocos é eliminado depois de Senegal, né, então faz diferente de Marrocos. Mostra essa força, acho que tem isso, e acho que a Costa do Marfim, para a gente não esquecer, a Costa do Marfim é uma geração que está vindo, acho. Né? A gente já falou isso aqui em alguns momentos, é uma geração que talvez a gente não esperava chegasse na final de CAN, não só pelo começo de CAN ruim que teve, não só pela loucura que teve em relação à troca de treinador, em relação à mudança, né, em relação à goleada, em relação a quase estar eliminada, mas também porque é uma geração que a gente não esperava que agora fosse dar esse resultado e chegar na final de CAN. Então, é um primeiro passo importante para a gente ver isso acontecendo em 2025, né? Na sequência. Eu lembro que até mesmo quando a Costa do Marfim estava virtualmente eliminada, tinha muita gente que falava isso, é um baque, é um choque, mas tem que lembrar que essa geração vai ter que superar isso, mas é uma geração forte, não sei o quê, e a Costa do Marfim acaba classificada e isso fica para trás. Mas eu acho que a gente tem que lembrar disso, é uma geração que está sendo trabalhada, por exemplo, o Adingra, que a gente falou que é um cara novo ainda, que é um cara que, como falei, tem toda a viés para ser um craque assim, no time, aquele jogador referência, ele joga muito no Brighton já, então na Costa do Marfim também tem esse potencial, então a gente não precisa falar, é o fim do mundo se a Costa do Marfim perder em casa, não, a gente lembrar que é uma geração que ainda está sendo trabalhada, que, por exemplo, na CAN, no ano que vem, pode vir muito forte, né, na própria Copa do Mundo, né, que começou a eliminatória muito bem, pode ser uma seleção que vai aparecer na próxima Copa do Mundo, retornar, né, algo que não acontece desde o tempo de Diedro que vai a Touré, então é uma seleção aí que a gente pode ficar esperando para o futuro, não achar que, caiu agora, o mundo acabou. Não. Mas é aquela questão, né? Na Ásia a gente fala que tem, vamos dizer assim, os times, os tempos para os times serem campeões. A Nigéria é um desses times que está nessa fila, né? Para essa geração boa que tem. Enfim, também vou na Nigéria, só para constatar aquilo que eu falei anteriormente. De fato, o último anfitrião que foi finalista foi o Egito em 2006. A gente teve outros caindo na semifinal, né? O próprio Camarões, na última edição de CAN, chegou até a semifinal, mas perdeu para o Egito nos pênaltis, aquele drama que foi aquelas 3 finalidades perdidas, mas o último finalista de fato, o anfitrião, foi o Egito em 2006 e foi campeão contra a Costa do Marfim. E outras questões importantes para a gente não falar em otimismo para os marfinenses, para ninguém falar que a gente não está tocando esse ponto, temos que lembrar que na final, quando a competição foi disputada na Costa do Marfim lá em 84, o campeão foi Camarões, vencendo a Nigéria na decisão, olha só. Né? E também, óbvio, esse ponto acho que todo mundo já ouviu, mas não custa nada repetir. Quando a Costa do Marfim foi campeã na última vez, eliminou na semifinal a República Democrática do Congo. Então, se alguém gosta dessas coincidências do futebol,
tá? E tem duas aí para quem tá torcendo, quem quer que o Costa Marfim seja campeã, se agarrar e torcer. Mas futebol é bola em campo, a gente vai ver o que vai acontecer no domingão de carnaval, e que vai ser um jogo, como falamos aqui, muito interessante, tá certo? Marcos Carvalho, é isso aí. Agradeço mais uma vez sua participação aqui no podcast, no Ponte Verde, agradeço por essa moral que está dando essa Copa Africana das Nações com a gente. Te espero aqui para bater um papo depois da final, também avaliar a competição, a gente marca, e todo sucesso para você no Ponto de Lança e também na Casa TV. E também na sua mudança. Ah, valeu. Tô num processo de mudança aí, bem corrido, mas tá sendo maneiro também. Obrigado, Gabriel, mais uma vez o convite. Muito bom estar participando aqui. Esperamos aí uma grande final, né? Desejo aí para os seguidores aí também um bom carnaval. Você que vai descansar, bom descanso. Você que vai pro bloco, vá com responsabilidade, tá? Responsabilidade, respeito aos outros, isso é importante também. E continuem aí curtindo a Copa Africana das Nações, continuem curtindo o Ponte Verde dando essa moral, né? Quem quiser chegar, fique à vontade, né? Estamos aí sempre à disposição. Valeu, Gabriel, até uma próxima, né? Até uma próxima podcast, e a gente vai estar de volta aí para falar do campeão e do terceiro colocado, que vou dar meu palpite aqui também, será a África do Sul. Bem lembrado, também fecha a África do Sul. Esse amistoso de luxo, né? No sábado de carnaval, às 5 horas da tarde. Lembrando, você que vai curtir o bloco, domingo, 5 horas, você tem que estar em casa ou num bar vendo o jogo, tá? Só essa responsabilidade. Vá no bloco de manhã, vá folir de manhã, ou deixe para madrugada, deixe para noite, deixe para ir no desfile na Sapucaí, na abertura das escolas do grupo especial no domingão, ou você vai se acompanhar em casa, enfim. Procure à noite ou amanhã do domingo. Às 5 horas da tarde, final de tarde, deixe para a Copa Africana das Nações para você acompanhar esse jogaço com a gente, tá certo? Lembro você, mais uma vez, a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_, o arroba do Marcos é Marcos com C7, 7 escrito por extenso, a gente tem sempre, quando posta lá, a gente marca ele, se você quiser acompanhar, também seguir o Ponta de Lança, todo o trabalho que ele faz por lá. Se inscreva aqui no Spotify e no YouTube, para quando a gente reaparecer, você ser avisado, notificado, e deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, participe da interação que você tem aqui no Instagram, e temos nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Ponte Verde, com R$10 você ajuda a gente. Tá certo? A gente volta numa próxima, ainda antes do final de semana, tem, obviamente, o pré-final da Copa da Ásia, a gente vai falar também sobre todas as questões, o que eu quero tanto falar de arbitragem, que tá aqui na minha garganta, que eu preciso falar, mas enfim, a gente espera você. Ponte Verde, os caminhos da Copa do Mundo passam por aqui. Até uma próxima!